Sintam-se todos cumprimentados. Hoje eu estarei aqui apresentando mais uma matéria de funções de várias variáveis e estarei concretamente falando do acréscimo total, diferencial total e cálculo aproximado. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes mesmo de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixem os vossos likes para promover o vídeo e subscrevam-se no canal para promover o canal e não se esqueçam de ativar o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Então, suponhamos que tenhamos aqui uma função de duas variáveis, isso é z igual a f de x e y, não é? Então essa função pode ter acréscimos parciais devido ao acréscimo em x ou acréscimo em y, e isso pode se representar, por exemplo, para o acréscimo parcial em x, podemos ter aqui dxz, não é? E que vai ser igual a f, não é, de x mais o acréscimo em x em si, e y menos f de x e y, não é? Então esse seria o acréscimo parcial devido ao acréscimo em x. Então acréscimo parcial em y teremos aqui que é igual a f de x y mais delta y menos f de x e y. Então, se a função fosse de três variáveis também, teríamos a mesma situação. Vamos supor que tenhamos aqui u, não é? Que é uma função f de x, y e z, não é? Podemos ter aqui um acréscimo parcial em x de u, que seria igual a f de x mais delta x. Então aqui y e z e menos f de x, y e z, né? Então esse seria o acréscimo parcial em x. Acréscimo parcial em y seria f x, y mais delta y, z menos aqui f de x, y e z. Então, acréscimo parcial em z, teríamos aqui que vai ser igual a f de x e y e z mais delta z menos f de x, y e z. Agora, quando se fala de acréscimo total, vai ser aquele acréscimo que é devido ao acréscimo de todas as variáveis, não é? Falamos nesse caso das variáveis independentes. Vamos supor para uma função de duas variáveis, z por exemplo, o acréscimo total de z, que é uma função de duas variáveis, vai ser delta z, que vai ser igual a f, teremos um acréscimo em x e também teremos acréscimo em y. Então teremos aqui delta y e menos f de x e y. Para uma função de três variáveis, teremos aqui delta u, acréscimo total, vai ser igual a f x mais delta x, ponto vírgula, y mais delta y e z mais delta z e menos f de x e y. X, y e z, aliás. Então, aqui. Então, já temos aqui a fórmula para acréscimo total de uma função de duas variáveis e acréscimo total para uma função de três variáveis. Para outras funções também, talvez de 4 ou 5 variáveis, é só seguir o mesmo raciocínio. Então, vamos aqui dar alguns exemplos, não é? Exemplo 1, que é para a função de duas variáveis. Vamos supor que tenhamos aqui uma função z, que é igual a f de x e y e que é igual a xy.
não é? Essa função é representativa, por exemplo, da área de um retângulo que tem talvez a base igual a x e a altura igual a y. Então queremos aqui o acréscimo total, né? Z vai ser igual. Então, para tal, como é que vamos resolver isso? Vamos dizer aqui delta Z vai ser igual, vamos usar aqui da nossa fórmula, vamos substituir aqui, teríamos no lugar de x, teríamos x mais delta x, e fechamos, no lugar de y teremos y mais delta y, e menos já o f de xy, não é? Segundo a função, então xy. Então, continuando aqui, delta z vai ser igual, desenvolvendo isso, teremos xy, e se multiplica aqui, teremos mais x vezes delta y, e se continua aqui, teremos mais delta xy, depois mais delta x vezes delta y, e menos xy. Então aqui este sai com este, e teremos aqui, continuando, delta z vai ser igual a x delta y mais, podemos colocar aqui y delta x, que vou colocar parênteses, e depois aqui mais delta x e delta y. Então esse aqui vai ser o nosso acréscimo total para esta função xy. Então vamos supor aqui tenhamos outro exemplo, exemplo 2, né? Para uma função já de 3 variáveis, teríamos aqui u igual a x, y, z, não é? Então delta u vai ser igual, segundo a fórmula aqui, teríamos x mais delta x, depois aqui y mais delta y, e aqui z mais delta z, e depois menos x, y, z, não é? Então aqui seria apenas uma questão de desenvolver essa multiplicação, depois fazer as devidas operações para ter o acréscimo total. Não vou aqui desenvolver isso para renher mesmo tempo. Então agora vamos passar para a parte de diferencial total, não é? Então, quanto a diferenciais totais, é relativamente simples. Vamos supor que tenhamos uma função de duas variáveis aqui, z igual a f de xy, não é? Então a diferencial total de z seria d de z, que vai ser igual a derivada parcial de z em x vezes diferencial de x mais a derivada parcial de z em y vezes diferencial de y. Se for uma função de 3 variáveis, teremos aqui u de f de x, y e z, não é? Então d de u seria igual a diferencial de u em x, d de x mais diferencial de u em y vezes d de y mais diferencial de u em z vezes d de z. Então, para variáveis também, ou funções com mais variáveis também, a analogia é a mesma, né? E podemos aqui passar para os exemplos. Vamos começar aqui com o primeiro exemplo, seja a função z igual a f de x y igual a x vezes y, não é? Então o diferencial dessa função seria d de z, que vai ser igual a derivada parcial de z em x vai ser y, não é? Então d de x mais derivada parcial de z em y vai ser x,
e d de y, não é? E se formos também a considerar uma função de 3 variáveis, posso passar por aqui. Exemplo 2. Vamos supor que tenhamos u igual a f de x, y e z igual a x vezes y vezes z. Então, diferencial total de u vai ser igual a derivada parcial de u em x, que vai ser yz vezes d de x, mais derivada parcial de u em y, que vai ser xz, então vezes d de y, mais derivada parcial de u em z, que vai ser xy vezes d de z. Então essa seria a resposta. Bom, já exemplificamos aqui para uma função de 2 variáveis e outra de 3 variáveis. Agora vamos passar para o cálculo aproximado, né? Então, quanto ao cálculo aproximado, imaginemos que estejamos diante de uma situação em que temos um retângulo, né, que tem por sua base b igual a 10,01 centímetros, né, e depois a sua altura vai ser igual a 5,02 centímetros. E nós sabemos que podemos expressar a área do retângulo como z igual a f de x, y, e vai ser igual a x, y, não é? Onde x é a base e y é a altura. Então, querendo nós, por exemplo, determinar a área desse retângulo, podemos considerar que o x, né, vai ser igual a 10, e depois temos um acréscimo ΔX de 0,01, e depois o y vai ser igual a 5, e depois temos um acréscimo ΔY igual a 0,02. Então, se formos a ver aqui, quando formos a calcular a área correspondente a este retângulo aqui, não estaremos na verdade a calcular o f de x e y, mas estaremos a calcular o f de x mais y, ou seja, estaremos calculando f de x mais delta x e y mais delta y. Isso porque temos o x aqui, por exemplo, b é x mais o acréscimo de x e o y é y mais o acréscimo de y. E se formos a ver esta expressão aqui, podemos encontrá-la aqui nas fórmulas de acréscimo total ou crescimento total, o que quer dizer que vamos ter que relacionar de certa forma a área desse retângulo com o acréscimo total. E se formos a ver aqui, vamos perceber que essa expressão vai ser igual, esse passa para o outro lado, né? Então vai ser igual aqui a delta z mais, porque esse passa a ficar positivo, mais f de x e y. Então, se forem a ver aqui para a fórmula também de funções, ou para a questão de funções de 3 variáveis ou mais, teremos mais ou menos a mesma fórmula, não é? E na verdade, quando se trata de cálculo aproximado, temos caído sempre em situações dessas, em que queremos talvez calcular uma área ou um volume, quando temos números com partes decimais dessas, ou talvez queremos calcular um certo acréscimo, porque o caso aqui poderá ser diferente, poderão nos dar uma base e uma altura, e depois nos darem estas variações aqui de base e altura e pedirem-nos o acréscimo da área que tivemos, não é? E nesse caso estaremos à procura de ΔZ, não é? E na verdade, quando se trata de cálculo aproximado, há uma relação que se tem feito entre o crescimento total e diferencial total, e considera-se, não é, que o ΔZ é aproximadamente igual ao d de z, não é? Conforme pode-se ver aqui, a fórmula de d de z e a fórmula de acréscimo em z são diferentes, não é? Mas no cálculo aproximado considera-se que são aproximadamente iguais. Então, por conta dessa aproximação aqui, essa fórmula acaba mudando e fica f de x
mais delta x e y mais delta y vai ser igual a, ou aproximadamente igual a diferencial de z mais f de x e y. Isso serve também para funções de mais variáveis, ou 3 variáveis ou 4 variáveis. O acréscimo de u iria mudar para diferencial de u, não é? E considerando aqui este exemplo que nós temos, podemos ver que o d de z nós temos aqui a fórmula que é x e y, já tínhamos aqui feito. Podemos ver que o d de z é y d de x mais x d de y, e para o caso de cálculo aproximado vamos considerar que d de x é aproximadamente igual ao delta x e o d de y é aproximadamente igual ao delta y. Então teremos aqui que d de z vai ser igual ao y delta x mais x delta y. Então essa nossa fórmula seria f de x mais delta x y mais delta y, e vai ser igual a y delta x mais x delta y mais f de x e y. O nosso f de x e y é este aqui, então x mais, aliás, x vezes y. Então, se formos a substituir pelos nossos valores aqui, teremos f de, isto sabemos que é 10 mais, ou 10,01, e aqui 5,02, isso vai ser igual, o y é 5, né? Então teremos 5 vezes, delta x é 0,01, depois mais, o x é 10, delta y é 0,02, mais o x é 10 e o y é 5. Então não temos espaço aqui suficiente, ou até podemos continuar aqui. Isso vai ser igual a 5 vezes 0,01 vai dar 0,05 mais 10 vezes 0,0 vai dar 0,2 mais isto vai dar 50, né? Então 50, isso vai ser igual, somando isto teremos 50,25 em centímetros quadrados, né? Mas já não temos espaço aqui, posso considerar. Então já não temos muito espaço aqui, podemos continuar aqui, e o f de 10,01 e 5,02 vai ser igual a 50,25 em centímetros quadrados. Então já determinamos a área aqui por aproximação, usando o crescimento total e diferencial total. E se formos a introduzir na máquina, não é, esses valores aqui para determinar a área diretamente, vamos ter uma área correspondente a 50,2502 centímetros. E se formos a ver aqui, temos uma diferença muito reduzida. E eu vou ficar por aqui, espero ter ajudado muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam, deixarem os vossos likes para promover o vídeo e ativarem o sino das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Mas antes disso mesmo, precisam se subscrever no canal. E nos próximos vídeos mesmo estarei resolvendo exercícios ligados a essas matérias aqui. Então fiquem atentos e até ao próximo vídeo.